Lá em Uberlândia, com certeza, em casa essa hora, com todos os equipamentos, um amigo querido, né, transmitindo essa palestra aqui para as pessoas. Às vezes, hoje em dia, tem mais gente virtual, né? Eu lembro que no passado a gente fazia meus irmãos encarnados e desencarnados, e agora virtuais. A gente tem que fazer essa saudação, né? Bem, gente, vamos tentar agora debater, para que a gente comece a participar. Eu fiz um panorama até agora de algumas coisas relacionadas a perdão e auto-perdão, trazendo o Evangelho, algumas pesquisas. Eu não vou mais fazer susto nessa segunda parte, fiquem tranquilos, né? Para que a gente pudesse entender. E agora para a gente participar, né, nesse momento em que a gente possa sentir o quanto isso reverberou em vocês, né? Como é que vocês sentiram, o que é que vocês perceberam. Eu sei que quando a gente está numa palestra dessas, a gente sempre pensa assim, se é a cara de fulano devia estar aqui, né? Mas geralmente quem devia estar aqui, está aqui, né? Então assim, vamos pensar nisso para nós, para a nossa vida, para que a gente possa se sentir mais leve. Eu acho que isso é fundamental. São inúmeras pesquisas que se desdobram hoje nos mundos acadêmicos sobre comportamento humano, mostrando o quanto a aceitação de si torna a vida mais serena. O quanto desenvolvemos a capacidade de nos amarmos do jeito que nós somos, nos possibilita nos transformar em quem nós queremos. Aí, para dar uma começada aqui, eu vou contar uma história para vocês, que está num livro que eu não publiquei ainda, que eu vou lançar na Bienal de São Paulo agora. Mas é um livro não espírita, porque são 5 casos de perdão que eu trabalhei no consultório bem impactantes. Por exemplo, perdão de uma pessoa que foi abusada pelo pai na infância, quando era criança. Perdão a si mesmo por não ter alcançado o que gostaria. Perdão a um pai que de fato perseguia e tentou destruir o filho. Então são algo que representativamente seriam 5 eventos que eu vi repetir no consultório. E um deles não foi nem no consultório, foi uma história de uma pessoa que chegou para mim e disse assim: Rossandro, eu tenho um amigo que ele é neurocirurgião e ele nunca veio no Nordeste e está vindo conhecer o São João aqui de Campina Grande. Ele é uma pessoa muito difícil, tanto que eu sou o único amigo que ele tem. Por caridade, eu continuo sendo amigo dele. Você vai perceber isso quando você conhecê-lo. Então, eu queria que você fosse comigo, pegar ele no aeroporto, para dar uma mãozinha. Disse, tu tá querendo que eu faça o quê, finalmente? Porque psicólogo em aeroporto, para pegar gente chata, porque deve fazer uma terapia. Você quer isso, né? Tá, eu vou fazer de conta que fui no supermercado e vou deixar você sozinho com ele. Eu fiz, meu Deus. Eu pensei assim, João, isso não vai dar certo. Porque imagina eles falando que o cara era chato. Aí finalmente o cara chegou no aeroporto, né? Aí nos cumprimentou, esse é meu amigo, Rossandro. Aí ele fez, qual é a sua especialidade? Ele achou que eu era médico. Disse, não, sou psicólogo. Ele olhou pra mim e fez, Aí já senti o clima, disse, isso não vai dar certo. Aí esse meu amigo fingiu que foi no supermercado, deixou a gente só. Aí ele fez, eu sei que nosso amigo fingiu que foi no supermercado para deixar você só comigo. Mas eu queria dizer que eu não tenho nenhum interesse em conversar com você. Porque primeiro eu não acredito em psicologia, pra mim isso é tudo balela, e eu sou neurocirurgião, pra mim tudo é química cerebral. Eu fiz, e quem disse a você que eu quero conversar com você, ainda mais sem pagar? Não, não é assim não, não é assim não. Ele foi, mas assim, não tem nem interesse em conversar com você não. Pode ficar tranquilo que a gente fica aqui só olhando a paisagem aqui da praia. Foi em boa viagem que a gente tava lá. Até ir pra Campina, a gente finge que conversou pra ele ficar feliz. Aí lá, que bom que você me entendeu. Aí eu fui, o que a gente faz hoje em dia, né? Peguei, abri um smartphone, pensei a passar o WhatsApp, alguma coisa do tipo. Na época não tinha WhatsApp, era rede social mesmo. Aí ele fez, eu estou num momento difícil da minha vida. Aí eu fiz, E quase que eu dizia, eu não quero escutar, mas ele não. Pois é, eu agora eu comprei uma cobertura lá em São Paulo e foi o lançamento do prédio. E aconteceu o que sempre acontece comigo. Eu cheguei lá no prédio e me senti menor que todo mundo. É um sentimento que o tempo todo está comigo e me deixa muito infeliz. Aí eu fiz, e você em algum momento já tentou avaliar que condições emocionais... Não, esse negócio de psicologia de inconsciente não rola não. Então é tudo neuroquímica. E você, como neurocirurgião, não resolveu não? Porque se é neuroquímico, tem remédio para isso, né? Não, eu já tomei, mas é porque você está insistindo em achar que não tem algo emocional. A sua luta aí para negar é uma coisa sua. Não vou aqui tentar provar uma coisa que a ciência já mostrou, não. Não estou nem aqui para levantar bandeirinha de psicologia e defender uma ciência que já está aí consolidada no mundo. A questão é, você quer ou não ajuda? Se
você começou a falar aí, eu disse que nem ia falar, porque você disse que não queria falar, mas você já está abafando aí. Eu nem estou cobrando, não estou aqui nem contando o tempo. Então, você não quer que eu te ajude? Me conta um pouco da tua vida. Esse negócio de falar do passado ajuda. Mas conta a sua vida. O que? Eu disse, o que você achar interessante. Selecione por onde você quer começar. Porque a seleção da pessoa já diz muito dela, né? Ele fez, nós temos 12 irmãos. Meus pais tiveram 10 filhos. Depois de um intervalo de 10 anos, tiveram mais 2 filhos. Meu irmão, mais novo, e eu. Então, assim que eu nasci, depois veio meu irmão. E desde que eu me entendo por gente, meu irmão gosta mais. Meu pai gosta mais do meu irmão do que de mim, né? Eu vou trocar aqui um monte de dados, porque como foi uma conversa, eu vou alterar algumas informações, certo? Por uma questão de sigilo. Então, alguns lugares, cidades e personagens vão ser fictícios, mas a história é real, certo? E aí ele disse, e esse meu irmão, sempre que acontecia coisas, meu pai valorizava o que ele fazia, menos a mim mesmo. Então, ele começou a falar, né, da questão do pai, e eu fui dizendo para ele, olha, é uma coisa que tem a ver com isso. Sua relação com seu irmão, com seu pai, se não for resolvida, você não vai se relacionar bem com ninguém. Absolutamente ninguém. Ele disse, mas como é que eu vou fazer isso? Meu pai tem 80 e tantos anos. Não, mas a gente não precisa falar com a pessoa e tomar satisfação. É como você vai integralizar esse pai na sua vida. Porque simplesmente a gente não pode não amar ou não conviver de forma harmônica com pessoas tão importantes como um pai, uma mãe e irmãos. Não dá para descartar essas pessoas. Elas fazem parte, objetivamente, da nossa vida de um modo que ninguém pode apagar. Não tem como. Então, quando você apaga seu pai, você fica fragilizado e seu ego fica sempre vulnerável. Acontece que muitas vezes os pais se dão mal, e aí acontece isso também. Então, às vezes você quer tomar partido por um deles. Geralmente quem fica com os filhos são as mães. E geralmente a gente toma partido pelas mães. E toda vez que você toma partido pela mãe, no lugar de separar a relação com o pai, você se fragiliza profundamente, porque essa figura, ela é colocada emocionalmente na nossa vida, na constelação, para criar a força, a identidade. Tanto que no passado bastava aquela frase, quando seu pai chegar. Mesmo que ele não fizesse nada, a menção ao pai já estabelecia a lei e a ordem, né? E aí ele foi narrando essa história toda. E ele estava resistente à ideia de que isso tinha alguma coisa a ver com os sentimentos presentes dele. Até que em um momento ele chegou para mim e disse, teve uma vez, por exemplo, que eu fui com meu irmão, eles moravam numa cidade do interior, da região centro-oeste. Eu fui com meu irmão pro sítio, para dentro da roça do sítio. E a gente estava lá, de repente, era 5h30 da tarde, estava meio que escurecendo, o arbusto se mexeu, meu irmão correu e saiu, e eu fui chegando depois. Quando eu cheguei, meu pai estava com um monte de amigos, estava sentado com todo mundo, e quando eu fui chegando, ele, lá vem o bocó, lá vem o otário, lá vem o idiota. Esse aqui, que é o meu filho realmente, que é uma pessoa decente, inteligente, viu o perigo e correu. Agora aquele idiota, lá vem o idiota, ó. E todo mundo rindo dele. Aí eu fiz, e se tivesse acontecido o contrário? E se você tivesse corrido, e seu irmão tivesse ficado e voltado depois? O que é que seu pai diria? Aí, finalmente, ele começou a chorar. Chorar. Acho que estava acumulado, viu? Porque ele chorava daquele que você fica soluçando. Porque ele entendeu que nada do que ele fizesse, o pai valorizaria. Depois de chorar muito, ele disse, se eu tivesse corrido primeiro, ele dizer que eu era um covarde, porque tinha corrido. E meu irmão era corajoso, porque tinha ficado para enfrentar o perigo. Eu disse, então você entendeu que nada do que você fizesse faria com que o seu pai lhe achasse melhor que o seu irmão? E isso gerou em você um sentimento de inferioridade, porque você tentou o tempo inteiro competir com seu irmão e tentou mostrar para o seu pai que você era melhor. E você, naquele momento, não conseguiu. Aí eu fiz, qual era o sonho do seu pai? O sonho do meu pai era ser médico. Como ele não conseguiu, ele queria que meu irmão fosse médico. Aí eu fiz, por isso que você é médico. Você é médico para se vingar dos dois. E geralmente o filho perseguido é o que dá certo. E o filho bajulado está completamente errado. É impressionante. É impressionante nas famílias. Incrível. E aí eu disse, você fez o clássico da vingança do inconsciente. Você foi lá, realizou o desejo do seu pai e o desejo do seu pai sobre o seu irmão. Mas quem realizou foi você. E como
como é a sua relação com seu pai hoje? Bom, meu pai depende financeiramente de mim. Ele tem uma aposentadoriazinha muito frajuta do INSS. E ele depende de mim para tudo. Eu fiz, e aí como é que você dá uma mesada, uma pensão? Como é? Não, ele quando precisa liga. Eu faço, eu quero que você me narre como é que essa ligação acontece. De que modo? Você sabe que homem não consegue narrar coisa com detalhe, né? A gente tem esse aplicativo, não veio conosco, né? Esse app não vem, né? Pois é, o app não veio com a gente. Então, como é que foi? Você foi? Foi assim. Aí a mulher faz, só? A gente narra um dia inteiro em 30 segundos e uma mulher narra um dia inteiro em 24 horas. Ela vai narrar o dia inteiro de novo. Essa capacidade do feminino que a gente não tem muito, mas eu quero que você narre com detalhes, porque eu preciso entender como é que você relaciona com seu pai, para isso me diga como é que é essa ligação. Mas é o seguinte, ele liga pra mim, daquele jeito cínico dele, olha só. Diz, oi meu filho, tudo bom? Ele quer saber se eu tô bem? Ele quer saber se eu tô bem, ele quer saber quanto é que eu tenho para dar para ele. Então eu encurto logo a conversa. O senhor está precisando de quanto? Ele diz, quando eu termino de dizer, eu ligo o telefone na cara dele. Eu disse, então você hoje se vinga do seu pai. Como me vingo? Você humilha seu pai. Você faz com que seu pai todo mês tenha que lhe implorar para ser sustentado por você. E tudo que você está dizendo na tecla SAP, se a perguntar, sai a letrinha. Assim, a legenda tá vendo? Hoje é o otário que te sustenta, velho. É isso que você faz. E como você está desonrando seu pai, a sua vida travou. Emocionalmente, você não tem nem direito sequer imaginar que você pode ter raiva do seu pai. Então sua vida está travada. Você venceu materialmente, mas por dentro é um derrotado. Você pode ter o que você quiser no campo material, que você nunca vai ser feliz, enquanto você não resolver isso. Porque isso aqui exige uma única estratégia: perdão. Você está brincando comigo disso? Não estou brincando não, estou dizendo a verdade. E é um perdão em relação ao seu irmão, porque o seu pai nem direito de pedir perdão você tem. Nós não temos direito de ter mágoa de pai e de mãe. Nós podemos até não amá-los, mas nós temos que honrá-los. Por isso que no Decálogo de Moisés não se diz amai o vosso pai e vossa mãe, diz honrai o vosso pai e vossa mãe. E é o único mandamento que tem bônus, porque todos os outros são não faça tal coisa, não matarás, não roubarás. Esse não é ativo. Honrai o vosso pai e vossa mãe, bônus, para que tenha os teus dias acrescidos na terra que Deus te dá. É impressionante o diagnóstico de quantas pessoas que têm ódio de pai e de mãe morrem cedo, desencarnam cedo, não tem acréscimo no dia, não tem dias acrescentados. Nós temos os pais que nós merecemos ter, que nós precisávamos ter, e eles foram aquilo que eles podiam ser, nem mais, nem menos. Ou eu fico com a mágoa da ilusão daquela família de margarina, de propaganda de margarina de manhã, todo mundo sorridente e feliz, que vai trabalhar e estudar, só em propaganda de margarina, e todo mundo estando bem no café da manhã, né? Família ilusória, fictícia. A gente está muito mais para algo parecido com os Simpsons, né? do que com essa família de margarina de propaganda, né? Então, assim que acontece. Ele disse, como é que eu vou executar esse perdão? Eu vou lá conversar com meu pai? Não. O perdão é de você para com você mesmo. Então, algumas definições a mais que eu comecei com perdoar não é esquecer, não é? Perdoar nem sempre é esperar um pedido de aceitação do outro. Eu posso perdoar você e você não me perdoar. Ou então você achar que nem errou, né? Que a pessoa fica com ódio, né? Eu nunca fiz nada com você. Você faz... Há uma jaula para eu prender este animal. Vontade de matar o outro, nem admitir, porque não tem nem consciência. Ou é cínico mesmo. Mas não é essa a questão com seu pai. Você não espere por um pedido de perdão dele. Você que tem que liberar dentro de você esse sentimento. Que nem deveria ter a mágoa, mas já que tem, você vai ter que liberar esse sentimento dentro de você. E mais, perdão nem sempre é parar de sentir dor. Se alguém lhe atropelar e você ficar paraplégico, você não pode perdoar? Vai voltar a andar? Não. Se alguém matar seu filho atropelado, você não pode perdoar?
ele vai ressuscitar? Não. Então, perdoar nem sempre é parar de sentir dor, mas é impedir que aquilo que já é tão ruim seja muito pior, pelo ressentimento da cena revivida o tempo todo. E ele fez, como é que eu faço? Vamos fazer o seguinte, você vai conversar com os seus 10 irmãos mais velhos, dos seus pais que eles tiveram primeiro, para perguntar ou perceber com eles se seu pai fez a mesma coisa entre eles, preferir um irmão em relação ao outro, e perceber como que cada um lidou com isso. E a gente vai conversando por e-mail e tal, e a gente vai, eu vou vendo como é que eu te ajudo. E assim foi, ele conversou com esses irmãos e percebeu que cada um tinha suas mágoas do pai, mas que cada um deu um jeito de viver com aquilo e continuar com aquele pai. E aí eu falei para ele, seu grande resgate é com seu irmão, porque na verdade nenhum de vocês tinha noção de que estava tendo um jogo ali de jogar um filho contra o outro. Como é que esse seu irmão está hoje? Ah, meu irmão mora nos Estados Unidos, ele é trabalhador, e isso é verdade, ele trabalha na construção civil nos Estados Unidos. Ele fez, eu tenho convicção de que seu irmão foi-se embora porque ele não suportou o seu sucesso. Mas é uma coisa que só ele vai lhe dizer. Aí você quer que eu faça o quê? Chame ele para passar o Natal com você. Ele não tem dinheiro nem para morar direito lá, mas você tem dinheiro para comprar um apartamento de 10 milhões de reais. Manda uma passagem. Vocês pirangueiro rola aqui, pirangueiro amarrado. Na Paraíba, pirangueiro é uma pessoa amarrada aqui. Muquirana, mão de vaca, traduzindo. Que tem, mas não quer dar o dinheiro. Chegou? Pão duro, pronto. Lembra do Nando Corrêa da novela? É. Aquela criatura, pronto, cheguei. É um senso comum. Então, o que aconteceu? Ele mandou esse irmão vir, só que ele ligou para esse irmão antes. Aí disse, meu irmão, eu estou fazendo terapia e eu percebi que o tempo inteiro meu pai jogou eu contra você e a gente hoje tem uma relação distante, que eu queria, pelo menos de nossa parte, resolver isso. Eu queria que você viesse passar o Natal aqui, eu vou mandar a passagem pra gente conversar. Aí o irmão não esperava aquilo, né? E começou a chorar no telefone. Chorar. Aí ele começou a chorar também, eu chorava de um lado, chora. Até que ele começou a falar e dizer também dos sentimentos que ele tinha. Aí ele disse, eu vim morar nos Estados Unidos porque quando você passou no vestibular de medicina eu não suportei seu sucesso. Você veja o simbolismo disso, Caim matando Abel. José sendo vendido pelos irmãos no Egito. Né? Tudo começa em casa. Esses dramas todos emocionais começam na família. Mas esse é o tema de amanhã, viu? Famílias, desafios da convivência. É onde, Sara? É, no Amor e Luz, New Jersey. No Amor e Luz, New Jersey, aqui? Amanhã à tarde, né? Longe, gente. É nada. Longe é vir de Los Angeles pra cá. Ah, porque já lutou, né? Verdade. Vai ser transmitido, não vai? Pelo mesmo canal? Então tá, beleza. Vai ser filmado e colocado no YouTube depois. Também, né? Muito bem. Simbora nós. E aí, ele começou a conversar com esse irmão. E descobriu, e perguntou para mim, como é que eu faço para resgatar? Faça por ele o que ninguém fez por você. A melhor resposta para a vida é a felicidade. A felicidade é a grande resposta para a vida. Ele disse para mim que o sonho dele era ser médico. Então, ajude ele. Ele não tem condição de passar numa vestibular de medicina numa universidade pública. Pague uma para ele. Ele disse, tu quer que eu pague para o meu irmão? Claro, ele é seu irmão. É para perdoar, pagar e ele ser feliz com você. E sim, ele fez. Passaram-se, gente, acho que uns 10 anos de toda essa história a gente foi conversando. Hoje, esse cara é neurocirurgião e o irmão é neuronavegador. Que é o seguinte, você vai fazer uma cirurgia, tem um cirurgião e tem um outro neurologista que vai navegar o robô para o outro fazer a cirurgia. Então o irmão é neuronavegador e ele é o neurocirurgião. Eles dois são parceiros. O pai já desencarnou, mas ele conseguiu se pacificar. E hoje essa criatura é feliz. Ele disse, eu entendi que na verdade eu tornei minha vida infeliz no momento que eu cristalizei minha relação com meu irmão, com meu pai, e não conseguia mais sair disso. Eu fiquei num núcleo, eu chamo isso de auto-obsessão, né? Você já viu um cachorro correndo atrás do próprio rabo? Pronto, auto-obsessão é mais ou menos isso. Quando o indivíduo está com auto-obsessão, você já viu aquele videozinho daquele grupo de humor espírita, o Amigos da Luz? Ou do Obsessor?
que chega tentando obsediar o cara, mas não consegue, porque ele já faz tudo por ele mesmo. Porque ele fez, eu tento te obsediar, você não deixa, cara. Eu chego aqui de manhã pensando, pronto, hoje vou obsediar fulano. Eu chego aqui, eu tenho que me acotovelar do tanto de obsessor que você atrai. Cara, deixa eu fazer meu trabalho, vamos combinar, eu faço o meu, você faz o seu, na tranquilidade. Mas como assim? Pra você atrair tudo de ruim, aí começou a dar conselho. Mas isso é papo de mentor, não sou mentor, sou obsessor. Então, ele foi mostrando que a auto-obsessão é terrível porque é o seguinte, não tem ninguém mais perto de você. Você faz o serviço de todos. Aí você chega no centro pedindo ajuda, eu tô cheio de espírito ruim lá em casa, aí a pessoa já fala... Foi quando eu entendi no consultório 3 tipos de pessoas. Pessoas que têm problema, pessoas que pensam que têm problemas e pessoas que são o problema. Então, quando você observa pessoas que são um problema, a forma como elas agem e enxergam o mundo é que mais provoca dor e angústia. Não é nada que a fazem com ela, é o que ela faz com ela que provoca dor e angústia. Ela é aquela pessoa que quando chega você faz, ixi, olha quem está chegando, meu Deus. Que nós chamamos carinhosamente de urucubacas. É quase um Walking Dead. Desencarnou e não sabe. Está lá, fedendo. Porque ainda não percebeu, que ainda não está aqui. Ainda está preso. Naquele ressentimento louco, sentimento de vingança, preso. Com culpados, com bodes expiatórios. Sem avançar. Estagnado. Esse processo dele, de perdão, foi tão impactante que um dos capítulos do livro eu dedico a essa trama comum nas famílias, quando você se sente inferiorizado na relação com os parentes e acha que você é menor. E o pior é que você acha isso, mesmo que ninguém pense isso de você, mas você acredita tanto nisso que você lê todas as informações que lhe confirmam isso. Numa família clássica de 3 filhos, o filho do meio é o problemático. Geralmente o filho mais velho é o obediente, que é a experiência, né? É o primeiro que você teve na encarnação, então você testa tudo nele. O que deu errado você vai corrigindo. O filho mais novo é o que não obedece ninguém, tá nem aí pra ninguém, só faz o que quer. Você pode bater até sangrar, ele nem liga. E o do meio é ninguém me ama, ninguém me adora, ninguém me quer bem. O do meio acha que o pai gosta de um e a mãe gosta do outro, e eu sou o ninguém. Eu sou o Zé Ninguém. Então esse sentimento, claro que pode mudar nas famílias, isso é um padrão, mas que pode alterar, mas esse sentimento faz com que você se sinta valendo menos. E quando a gente vai observar a biografia de pessoas que conseguiram ao longo da própria vida alcançar certos patamares de desenvolvimento emocional, elas têm uma característica comum, gente. Elas acham que merecem ser amadas. E as outras não acham isso. E a diferença entre elas é nenhuma. São pessoas simples, com deficiências, com fragilidades, também com virtudes, mas umas acham que não merecem ser amadas, acham que não têm o amor de ninguém, nem de si mesmo, e as outras acham que merecem. Apesar de ser como são, elas acham que merecem ser amadas. Essa capacidade de resiliência é que as torna capazes de suportar a vida. É um conceito que vocês conhecem, né? De resiliência. Esse copinho aqui é plástico. Se fosse um copinho mais frágilzinho eu ia usar, mas tão bonitinho, não vou fazer isso. Isso aqui é, a resiliência desse copo. É o quanto ele suporta. É descartável mesmo? Então tá, vou quebrar. Então, suporta. Então, a resiliência é um conceito da física que diz um material ele suporta uma certa pressão até um certo ponto, e uma vez que a pressão saiu, o material volta ao estado normal. Pegaram esse conceito de resiliência e trouxeram para as ciências emocionais do comportamento, para dizer que indivíduos resilientes são aqueles que passam por um processo, mas depois que aquele evento acaba, eles voltam ao normal. Eu atendo várias pessoas que passaram por abusos sexuais. Tem pessoas que ficou assim, nunca mais voltou ao normal. E tem pessoas que voltam ao normal. Chico Xavier teve aquela infância, que você já viu na biografia dele, que destruiria muita gente, mas ele teve uma resiliência absoluta e ele tem uma resposta diferente à vida. Quando o trauma é muito profundo, acontece isso. Tem como voltar ao normal? Não. Cuidado para alguém não se furar aqui depois, tá? Eu vou pegar com calma depois aqui o negócio que caiu. A resiliência é isso. Esse copo tem um ponto de resiliência que, se esgotar, ele quebra e não volta mais ao normal.
Essa resiliência é desenvolvida nos indivíduos que se aceitam. Eles se aceitam. Quando você vai para a biografia de pessoas que alcançaram algum tipo de sucesso, seja intelectual, profissional, de cantor, pessoas do campo da fé, da ciência, você vai ver que foram pessoas que tiveram a capacidade de suportar as fragilidades e os defeitos. Eu acho que, claro, tem um exemplo muito clássico disso, que é o de Thomas Alva Edison, que durante o teste da luz elétrica, depois da milésima experiência, com o bulbo explodindo, junto do laboratório onde ele estava, tinha pessoas com o mesmo currículo dele, com a mesma capacidade técnica dele, com o mesmo conhecimento que ele tinha. E no final, um deles chegou e disse: Dr. Thomas, desista. Essa é a milésima tentativa sua em fazer a lâmpada acender. Porque esse indivíduo estava lendo o seguinte: ele cometeu 1000 erros. Aí Thomas Edison disse: não, agora é que eu vou continuar. Aí o cara fez: por quê? Porque eu sei 1000 formas de não fazer a lâmpada elétrica. Então, enquanto um estava contabilizando erros, ele via a aproximação do acerto. E porque ele insistiu, porque ele foi resiliente e não achou que era uma incompetência pessoal toda vez que deu errado, ele entendeu que aquilo era um exercício para acertar, ele descobriu a lâmpada elétrica, que gerou esse data show que a gente estava escutando, estava vendo aqui, quando a gente chegou, e ninguém sabe quem foi o idiota que pediu para ele parar. Porque isso não entra para a história. Por quê? Porque ele não suportou o processo. Errou uma, erra duas. Sabe quantas vezes uma pessoa comum erra? De cada 10 coisas que uma pessoa comum vai fazer, 50% dá totalmente errado. Sabe o que é uma pessoa excepcional? O volume de erro de uma pessoa excepcional? Se uma pessoa comum, de cada 10 tentativas, erra 5, uma pessoa excepcional erra quantas vezes de cada 10? 9. De 8 a 9 vezes. Uma pessoa excepcional erra muito mais do que uma pessoa comum. Só que ela não se culpa. Simples. Ela não se culpa. Ela entende simplesmente que faz parte do processo. Ela quer acertar e tem que aprender. A gente sempre escuta aqui, quando a gente chega aqui falando com os brasileiros, como os brasileiros têm vergonha de falar inglês na frente dos brasileiros. Porque os únicos que exigem que você fale fluentemente inglês perfeito, como se tivesse nascido aqui, é um brasileiro. Porque ninguém, nenhum americano, quer que você fale como ele. Até porque o World English é uma coisa que eles não têm domínio, é uma língua do mundo. Então, se você se fizer compreender, eles não estão nem aí se você está falando, né, water. Deu para entender? É água, bebe. Né? Mas você fica com aquela sua vontade de falar correto lhe impede de falar. Mas aí significa dizer que você está dando importância aos outros. É importante esse momento que eu me desloco desse eixo de aceitação pessoal. Porque a aceitação pessoal, que é o indivíduo que ele não vai perder tempo com a culpa, faz com que ele avance assim muito rapidamente. Ele erra sem pena, porque ele não entende aquilo como pecado, ele entende como processo. Não é pecado, é processo. Processo de aprender. Andar, cai. Falar, gagueja. Aprender uma língua, você fala a coisa errada. Eu lembro que eu estava numa cidade chamada Pompano Beach, aí eu fui fazer uma gravação Não, eu fui fazer uma gravação na câmerazinha para fazer uma... E aí o pessoal lá: Rossano, não diga só Pompano, porque beach e bitch é muito parecido, então vai que você... vai que você mistura aí, então... diga só Pompano, porque fica mais... Era Deerfield Beach, né? Deerfield Beach. Então não diz bitch nem beach, diz só Deerfield, que aí a gente vai entender que é melhor. Não importa, você vai e faz parte do processo de você aprender, de você tentar se desenvolver e ir célere no processo de crescimento. Eu lembro que minha mãe, eu até contei isso para Jussara ontem, né? Que a gente falando: como é que você foi começar a falar em público e tal? Quando eu tinha 14 anos, eu era evangélico na época, minha mãe fez assim: meu filho, você vai pregar o evangelho no mundo todo. Aí eu olhei: mas só mãe para dizer um negócio desse, não, mãe? Porque cara tímido como eu, não consegue nem ler em público, autoestima ground zero, e você vai dizer que eu vou falar em público? Não estou dizendo que é agora. Eu estou vendo você maduro. Minha mãe era médium, né? Vocês sabem disso. Então, eu estou vendo você maduro, mas você não está acreditando. Enfim, com 16 anos eu estava fazendo o primeiro período de psicologia.
tinha uma cadeira chamada Metodologia Científica. E a professora, uma clássica esquerdista brasileira, leitura de Karl Marx, propôs que eu fizesse um seminário fazendo uma comparação entre a teoria sociológica de Marx e de Durkheim. E aí, como eu era aquele estudante, aquele que tirava 5 para 6, sabe? Sempre dando trabalho à minha mãe, aquela coisa todinha, óbvio que a apresentação foi um total desastre. Para vocês entenderem esse ponto, vocês têm que entender um momento quando eu tinha 14 anos, que minha mãe chegou para mim e disse: meu filho, eu percebi que você não gosta de estudar. Quando ela disse aquilo, me deu um sentimento de alegria tão profundo, porque eu pensei, ela é minha mãe, ela me ama, se ela perceber meu sofrimento, então ela vai me libertar desse deleite. I'm free. Né? Aí eu fiz: mãe, você percebeu? Percebi, meu filho, eu sou sua mãe, mãe percebe. Né? Seu irmão gosta de estudar, meu irmão realmente gosta de estudar. Mas você não. Eu disse: mãe, realmente, eu acho que bom que a senhora percebeu, né? Agora minha vida vai mudar. Ela fez: com certeza. Mas fala aí, meu filho, quais são os seus sonhos? Como assim? O que é que você sonha na vida? Eu comecei a viajar, né? Eu sonho isso, sonho aquilo, sonho ir para tal canto, ter um carro assim, não sei o que, parará, não sei o que, parará. Quando eu estava com tudo lá em cima das nuvens, minha mãe fez: e quem vai te dar tudo isso? Porque eu sou pobre. Você já percebeu que a gente é pobre? Eu lembro da resposta. Minha mãe: faz 3 anos que o nosso almoço é arroz com ovo. Isso é pobreza, com certeza. Não tenho dúvida disso, não. Pois, meu filho, só tem 3 possibilidades de ganhar dinheiro sem estudar. Aí eu fiquei feliz, ó. Tem A, B, C. Numa dessas eu vou me encaixar. A primeira possibilidade, meu filho, é quando você nasce assim muito, muito, muito bonito e você ganha dinheiro com a cara. Mas eu sou sua mãe e eu tenho que dizer, não chega tanto, né? Sobreviva que vai ser melhor. Segunda possibilidade é você ser muito bom em algum esporte. Especialmente no Brasil, jogar bola. Eu já lhe vi jogando, é uma coisa. Eu parecia mais jogador de rugby. O pessoal vinha, como eu não sabia de bala, me jogava e impediu o cara e fazia falta. Era a única coisa que eu fazia. Porque não tinha ninguém, bota ele. Chega para bota ele. Ficava na defesa. E aí, ela disse: a terceira possibilidade é virar marginal. E aí eu dei um sorriso muito leve, muito pequeno, muito micro expressão, sabe? Mais mãe e mulher, né? Aquela... E não adianta ficar alegre com essa opção, porque você morre no cacete, mas vai dar pra gente. Ela disse isso pra mim assim, bem na lata. Então eu não gosto de estudar. Ela fez: eu tô pedindo pra você gostar? Eu apenas quero que você entenda que é necessário. Ponto. Chega esse ponto aqui da universidade. Eu continuava sem gostar de estudar. Eu estudava por necessidade. Mas não era uma coisa que me desse prazer, não. Entre ler um livro e assistir uma minissérie como House of Cards ou assistir Game of Thrones, eu prefiro assistir uma minissérie. Mas acontece que eu preciso ler. Então você vai começando a negociar com você mesmo a vida. Nem tudo que eu faço tem que ser uma coisa prazerosa. Porque o conhecimento, ele dá prazer depois, não na hora que está sendo adquirido. Depois você sente a repercussão dele. A minissérie dá prazer na hora, mas depois não tem nada dela. Você levar, não acrescenta nada na sua vida. Qualquer coisa, jogar, ficar no WhatsApp, no Facebook, todas essas coisas dão prazer no momento, mas depois não acrescenta nada. E aí quando eu cheguei em casa, eu fui contar à minha mãe que a professora tinha me humilhado na defesa do seminário e que tinha um colega de classe que também me humilhou bastante, porque tinha dito que era ruim, que eu falei gaguejando, que eu não conhecia nenhum dos teóricos, que eu não fiz relação nenhuma com o outro e que era um absurdo na universidade eu estar me comportando de forma tão infantil e tão incapaz e tão incompetente. Contei à minha mãe, esperando todo o apoio de uma mãe. Ela deve ter sido uma mãe muito grande no meu seminário. Eu dou por vista como foi ruim. Para uma professora dizer isso, é porque foi muito ruim mesmo. Aí eu disse: mãe, isso é, meu filho, você quer que eu minta? Eu já lhe vi, você fala mal pra caramba em público. Mas a senhora disse que eu ia dar palestra. Eu digo: com certeza, mas você tem que chegar lá. Esse papel é seu. Ela disse: num momento como esse, meu filho, só tem 2 formas de reagir durante a vida. Uma, você se traumatiza, se sente inferior, culpa os outros, sai do curso e daqui a 20 anos está sofrendo e vai continuar culpando a professora. Ou você percebe que fez uma coisa errada, corrige seu erro e segue. O que é que você quer? Eu fiz plano B. Ela fez: e você acha que vai começar quando? Agora. Vai lá estudar o que você não estudou até agora
e na próxima faça o que você não fez. Mas eu não consigo falar em público. Você vai apresentar para mim e para o seu irmão. Meu irmão tem 6 anos a mais que eu, fala 6 idiomas. E é professor de literatura americana e inglesa, doutorado em Shakespeare. E aí, meu irmão ele fazia o seguinte: ele me dava os clássicos franceses para eu ler, para discutir com ele. André Gide, essa galera todinha, ele me obrigava a ler. Hoje eu agradeço profundamente, óbvio, a ele e a ela, né? Mas eu odiava na época. E aí eu apresentava para eles: não, tá ruim, tá feio, tá ruim, tá feio, tá ruim, tá feio. Tanto que quando eu comecei a dar palestra espírita, minha mãe só foi ver uma palestra minha 5 anos depois. Porque ela dizia: eu vou, não vá não, se a senhora for, não dou na palestra não. Senhora e meu irmão, Deus me livre. Eu dou para todo mundo, eu dou para Divaldo Franco, para Chico Xavier, mas para a senhora e meu irmão, não dou não. Aí um dia ela foi disfarçada, eu nem vi. Aí ela estava aqui, viu? Eu gostei. Eu digo: ah, que bom que você não disse que estava aqui. Aí eu fui apresentar o seminário. Quando eu apresentei o seminário, a professora fez: você é espírita, né? Eu disse: sou. Você incorporou algum espírito? Foi. Porque aquele menino, há um mês passado, aquela coisa ridícula. Hoje, foi que houve. Eu não contei muitos detalhes do que aconteceu, não. Eu realmente errei naquele dia e fui correr atrás. Só que eu gostei do resultado, de ser valorizado. E percebi que seria uma forma de dizer alguma coisa sobre o que eu penso do mundo. E aí aquele aluno que era um Dalit na faculdade, ficou o aluno que todo mundo queria defender seminário junto. Ali era só um treino. Era só aquecendo a bateria para um projeto que não é nem meu só. É um projeto que está além de nós. Quando a gente entende isso, fica muito leve. Porque a gente percebe que a gente é mero componente de um processo. Não tem nada a ver comigo. Não pertence a mim. Pertence a uma coisa muito maior. Pertence a um projeto muito maior que a gente está aqui para compor isso, né? E aí as coisas começaram a fluir, mas essa ideia, né, dela trazer isso para mim, no sentido de que eu tinha que me aceitar como eu era, e entender que meu irmão tinha uns talentos e eu tinha outros, foi gerando uma harmonia muito profunda. E aí foi um processo muito longo, mas esse processo ele ganhou corpo quando eu resolvi casar com minha atual esposa, Janine. Eu cheguei para ela, né? Eu passei 1 ano para convencê-la a namorar comigo, foi moído pra caramba. Não sei como é que se diz lá no sul, é chavecar. Lá na Paraíba é moer. Conversando, até adulando a pessoa, até que ela se convence que é interessante ficar com você. E aí quando... né, Diego? Tu sabe o que é isso, né? Cala a boca, né, Diego? E aí, quando eu disse que queria casar com ela, ela fez: eu só caso com você se você perdoar seu pai. Eu disse: como assim? Certo, você odeia seu pai. Eu disse: é porque você não sabe o que ele me fez. Eu disse: eu sei, mas você não tem o direito de odiar seu pai. Eu não quero um homem para ser pai com ódio de um pai. Então, se não se perdoar seu pai, não rola nada de casamento. Eu disse: poxa, mas ele morreu. Ela fez: esse é ridículo, tu é espírita, ele desencarnou. Aí continua existindo. Eu queria ter uma desculpa, não dava, né? Mas aquela coisa não dava, né? Eu não tinha mais argumento. Aí eu cheguei, disse: então tá, como é que eu faço? Bom, não por acaso, minha melhor amiga é a vizinha dos seus irmãos, do segundo casamento do seu pai. Então resgate quem seu pai era. Você sabe a versão da sua mãe. Obviamente que, como minha mãe sofreu, eu tomei partido de minha mãe e tinha raiva do meu pai. De certa forma, na minha cabeça, perdoar meu pai era trair a minha mãe. Então era uma coisa dolorosa. Era estranho aquele sentimento. Como eu vou perdoar esse cara que me fez passar fome? Sabe, necessidade. Pulou fora, deixou a gente lá ferrado, geral. Não veio nunca nem para dizer um oi. Quando eu tinha 12 anos que ele me viu pela primeira vez, depois de 6 anos de divórcio, ele olhou para mim e disse: quem é esse menino? Aí ela disse: exatamente, você vai perdoar este homem que ele trouxe ao mundo. Por isso você já deve tudo. Ponto. Não tem o que discutir. Só por isso você já deve a ele. Você nunca consegue pagar um pai e uma mãe. Nunca. Nunca, jamais. E aí eu disse: tá bom. E a minha vida era travada, gente, assim, a vida não funcionava, não fluía. As coisas iam, mas, sabe, numa velocidade muito lenta. E foi muito interessante. Eu comecei a conversar com os amigos do meu pai, para saber quem era meu pai. E quando a minha mãe e eu, a gente brigava, ela tinha um argumento bem fatal. Quando ela queria vencer a discussão, ela dizia: você é igual ao seu pai. Para mim, era me chamar de Bin Laden para baixo. Hoje, muito mais uma coisa parecida com o que está acontecendo no Brasil, né? E eu ficava irritado, aí ela vencia a discussão, né? Nessa coisa de resgatar a figura do meu pai, eu comecei a ver como eu era parecido com ele.
mas muito parecido com ele. E aí eu via que eu tinha coisas que meu pai tinha, e coisas que a minha mãe tinha, e não tinha coisas que eles dois tinham, né? E aí eu fui começando a vivenciar essa expectativa de incorporar meu pai na minha vida. Conversava com os amigos dele, eu comecei a conversar com esses meus irmãos, que não tinha nada a ver, eles dois. E esse processo de resgate foi muito interessante. No dia do meu casamento, quando você entrava, eu estava esperando os convidados, eu e minha esposa, e tinha um banner do meu pai e de minha mãe casando, aqui. Tinha um banner da mãe da minha esposa e do pai dela casando aqui. Eram as constelações que fizeram permitir a gente vir ao mundo e a gente continua no processo. Era preciso reverenciar o passado para poder construir o futuro, senão o presente seria travado. E foi uma coisa libertadora. Eu lembro que uma vez minha mãe pegou uma briga comigo, aí fez, você é igual a seu pai. Aí eu fiz, é verdade. Ela, como assim? É, minha mãe, eu sou igual ao meu pai. Também não podia ser diferente, né? Foi o pai que você escolheu para mim. Eu sou igual a ele. Eu sou uma pessoa que é acessível, é simpática como meu pai, mas é compromissado com a família, coisa que ele não era. Eu sou como você, que procura fazer um esforço profundo, que é uma pessoa extremamente voltada para trabalhar e servir, mas eu não sou uma pessoa paranoica como você, que encontra inimigo onde vai. Então eu sou uma versão melhorada de vocês dois. E eu sei que ouvir isso para você dói muito. Como mulher que foi traída, dói muito. Mas como mãe que me ama, querer que seu filho seja melhor que você é o seu desejo. Ela ficou em silêncio. No processo, minha mãe também perdoou meu pai. Foi muito interessante. Meu pai chegou a se comunicar espiritualmente. Ela levou o banner para casa e ficou olhando para ele. E ficava conversando. Ô criatura, por que deu errado? Até que ela conseguiu, já viu, ela conseguiu resolver aquela parada. E foi muito, 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 muito mágico. Muito mágico, porque nesse processo minha mãe perdoou a mãe dela. A mãe da minha mãe era um ser humano muito difícil. Vocês já assistiram Tieta? Lembra de Perpétua? Minha avó. Minha mãe tentou se matar por causa da minha avó. Ela tentou destruir a minha mãe. E no final, minha mãe já estava com lúpus doente. Ela faleceu há 16 meses. Minha mãe desencarnou. Ela, no final, ela disse, quando meu avô desencarnou, ela fez, traga a mamãe para casa que eu vou cuidar dela. Aí eu fiz, você está brincando? Quem cuidava dos meus avós era eu, não ela. Não, sério, eu vou cuidar, mamãe. Aí eu fiz, quer dizer então que aos 47 do segundo tempo tu vai resolver essa parada? Ela, vou. Eu vou resolver. De fato, minha avó morou 3 anos com minha mãe. E acho que foi a primeira vez que minha avó foi ser feliz, depois de 91 anos de sofrimento. Foi quando minha mãe foi acolher minha avó. E eu lembrei, gente, de uma vizinha. Eu lembro minha mãe pegando uma briga com a vizinha, com a minha avó, e a vizinha fez, você sabia que um dia você vai cuidar da sua mãe? Aí minha mãe fez, nunca! Eu cuido do pior inimigo e eu não cuido dela. E depois estava lá, minha mãe cuidando da minha avó. A gente resolvendo pendências, se libertando de ressentimentos. Eu sei que foi uma coisa impressionante. Depois que eu comecei a trazer meu pai para o meu campo emocional, aceitá-lo como alguém que eu devia honrar, da importância que ele tem na minha vida, né? E hoje eu conto isso sem nenhum tipo de mágoa no coração. Eu conto muito mais para ajudar a quem escuta, porque eu sei que a gente tem dores muito semelhantes. A gente às vezes pensa, pô, passei por isso, em algum ponto isso tem a ver com minha história. É para perceber o seguinte, que a partir daquele momento que eu entendi que eu devia a ele, porque ele se comprometeu que eu viria através dele de minha mãe, e ele cumpriu essa parte. O que não deu certo depois é uma coisa que eu não posso estar preso nisso. Eu tenho que agradecer o que deu certo. E aí a construção dessa liberdade pessoal, que foi através desse perdão para o meu pai, foi muito fundamental, porque a partir daí a vida começou a fluir. Em todos os sentidos. Numa velocidade que teve uma hora que eu me espantei. Teve uma hora que eu me fiquei com medo do que estava acontecendo. No fluxo de velocidade com o que estava acontecendo, tinha uma hora que eu falei, poxa, isso é normal. É como se tudo estiver lá esperando você. Sabe? Imagina assim, todas as possibilidades que Deus tem para fazer fluir nas nossas vidas e a gente não libera, porque tem uma senha de acesso a essa conta, que é PRDAO. Tio. Ou forgiveness, né? Aí eu não vou nem
soletrar para não passar vergonha aqui. Eu já esqueci o tio do português, imagina o resto aqui. Então, essa ideia é uma senha de acesso à felicidade. É interessante notar que um dos personagens mais queridos do Evangelho nosso é alguém que não perdeu tempo com culpa. Saulo. É impressionante. Aquele encontro de Saulo com Jesus em Damasco é o protótipo do que Joana chama de trocar culpa por responsabilidade. Joana, na obra psicológica dela, que ela começa desde plenitude, em que ela vai fazer uma comparação entre budismo e cristianismo, que ela vai desenvolvendo um conceito de autoempoderamento, que é o que em inglês chama-se empowerment, o autoempoderamento pessoal e a responsabilidade pessoal, e não culpa. E Saulo é aquele indivíduo que consegue fazer isso com ninguém. O psiquismo dele naquele encontro seria para muitos de nós devastador. Devastador. Porque vamos tentar descrever um pouquinho quem era aquele homem. Primeiro, Saulo era o quê dos cristãos? Perseguidor, né? A gente escuta isso, né? A gente chama isso daqui nos Estados Unidos de quê? De politicamente correto, né? Politicamente correto é quando eu vou descrever de forma leve uma coisa que na verdade é bem mais dura. Chico Xavier, em vez de chamar de prostitutas, chamava nossas irmãs que vendem as forças sexuais da alma. Né? Não é mais leve? Em vez de dizer que você foi traído, eu digo que você foi temporariamente obliterado do contrato afetivo. Ficou bonito? Dá para aguentar depois dessa? Não, senhora, fica um negócio mais leve. Tão bonito, obliterado do contrato afetivo. Né? Na verdade, dizer que Saulo era um perseguidor de cristão é ser doce. Ele era muito pior que isso. Ele era o quê mesmo? Assassino. Ele era um assassino. Em algum momento você fez: Paulo está reunido com Sinédrio para planejar como expulsar Roma da Judéia? Não. Paulo não se preocupava em libertar seu povo, Saulo, aliás, porque Roma desenvolveu uma estratégia inteligentíssima. Ele invadia um lugar, mantinha a elite financeira e religiosa intocável e explorava o povo. Como a elite mantinha seus privilégios, ela não organizava-se para libertar o povo. Certo? Então Paulo fazia parte dos doutores da lei. Herodes era, naquela época, antes quando Jesus estava, um dos reis, né? É um rei fictício de fantoche, porque quem mandava era Pôncio Pilatos, que era o intérprete da Judéia. E Paulo está nem aí para isso. Mulheres violentadas, filhos escravizados, como a gente vê na própria história de Emmanuel, né? Dele mesmo, Paulo e Estevão, a história de Estevão, da irmã de Estevão, Lívia, e a gente vê toda aquela história, aliás, Abigail, toda aquela história narrativa lá, como as pessoas eram tripudiadas, desestruturadas pela invasão, e ele não estava nem aí para isso. Então ele não estava preocupado com o seu povo, ele não estava preocupado com nada, estava matando. Mas ao mesmo tempo, Saulo era um homem que acreditava que o que fazia era certo. E ele era estudioso da Torá. Ele certamente fez o bar mitzvah dele com 12 anos e recitou os 5 livros da Torá judaica, com o seu kippá na cabeça, abrindo aquelas piras e recitando para ser aceito na sinagoga. Paulo era discípulo de Gamaliel, um doutor da lei, extremamente capaz e amoroso. E Paulo era um homem que fazia parte de um povo que aguentou durante séculos e milênios humilhação, invasão e escravidão. Aquele povo foi escravo no Egito, foi escravo na Babilônia e suportou tudo isso através da fala de mais de 16 profetas, com a promessa de que um dia tudo seria compensado, porque Deus enviaria o Messias. Eles suportaram tudo isso em nome de uma promessa. Quando Paulo chega perto de Damasco e escuta a voz de Jesus, certamente somente a vibração de Jesus tocou tão profundamente que ele percebeu que era o Messias. Imagine o que é isso. Você fazer parte de um povo que suportou milênios de escravidão e tortura e invasão, porque havia a promessa de que o Messias viria. Finalmente o Messias veio. E você fazia parte da história do tempo em que o Messias veio.
Não só você não percebeu que ele era o enviado, como você matava quem já tinha percebido isso. Que sentimento tomaria conta de nós? Uma culpa terrível. A gente podia chegar e dizer: Jesus, olha, eu não mereço a sua presença na minha vida. Se aparte de mim. Depois de tudo que eu esperei ao longo de minha vida, você vem, eu não te reconheço, ainda estou matando quem te segue. Não mereço. Ele fez isso? Não. Segunda, movimento do psiquismo infantilizado. Justificativa. Ele podia se justificar, explicando por que ele não reconheceu Jesus. Ah, mas vamos combinar, você me enganou. Você me enganou porque, assim, estava lá que você viria na honra e na glória da majestade, um senhor de exércitos. Hashtag, você me enganou. Porque você nasce numa manjedoura, filho de um carpinteiro, aí tenha paciência. Os sinais vieram trocados. Ele fez isso? Não. Então, Saulo nem se culpa, nem se justifica. Joana de Ângeles vai dizer o seguinte: o ser consciente é aquele que se aceita como se é e se modifica sem cessar. Para isso, nem se culpa, nem se justifica, apenas se transforma. Está vendo que não tem culpa? Está vendo que não tem me punir, não me perdoar, não me aceitar? Não. Identificou, se transforma. Seguir. Aí ele faz: o que queres que eu faça? Ele não perde um segundo em culpa e desculpa. É mais ou menos assim: tá bom, entendi. Até aqui eu estava completamente equivocado. Agora que eu entendi, o que é que eu faço? Aí Jesus dá uma receita de bolo? Não que a gente gostaria, né, de receber uma receita de bolo. Chega no centro espírita, dá um nome assim: faz uma prece por mim, tá tão difícil as coisas lá em casa. Bota meu nome na mediúnica. Aí você bota lá o nome na mediúnica. Os mentores, obviamente, não contam detalhes, porque a gente não tem maturidade de escutar. E diga ao irmão que está sendo assistido, que estamos lá auxiliando, que aumente a prática do Evangelho. Aí você vai entregar para a pessoa faz: hoje só isso? Aí eu faço assim: eu vou ler de novo. Eles pediram para você aumentar a prática do Evangelho. Eu já estou fazendo 2 dias. Eu digo: não. A prática do Evangelho não é aumentar a quantidade de Evangelho lá que você faz. É praticar algumas linhas do Evangelho que você lê há anos. Prática do Evangelho. Porque muita gente que no estudo do Espiritismo pensa que passa pelo que está passando, pelo que fez na outra vida. Como se Deus fosse bem assim, vingativo. Certo? Tipo Zeus. Ai de você. Não. A gente não passa pelo que fez. A gente está passando pelo que está passando, pelo que continua fazendo. Quando deixa de fazer, não passa mais. Simples assim. Mudou a atitude, muda as coisas. Aquela frase que é atribuída a Albert Einstein, mas não é dele, mas é muito verdadeira. É impressionante como as pessoas costumam fazer as coisas do mesmo jeito, esperando resultados diferentes. É uma verdade. Então Paulo, ele não tem receita de bolo. Mas se Jesus quisesse dar uma receita de bolo, funcionaria? Ele não podia dizer assim: já que você perguntou, é o seguinte: primeiro, esse seu nome Saulo não é muito legal. Não, porque ele é muito judeu e meu objetivo com você é outro. Certo? Meu objetivo é que abram algumas franquias minhas aqui nessa região. Então o nome tem que ser um nome mais greco-romano. Acho que Paulo. Tem o seu nome Paulo, vamos usar Paulo. É um nome mais greco-romano. Saulo é muito judeu. E aí você vai abrir igrejas para levar meu Evangelho. Você vai ser humilhado. Você vai ser apedrejado. Você vai ser preso. As pessoas da sua família vão lhe rejeitar. Você vai perder seus títulos, sua pompa, sua importância. Você não vai ter mais nenhum servo, nenhum cavalo. Você vai viver do seu trabalho, vai voltar a putear. Você vai passar fome. Você vai ser traído. E um dia você vai para Roma. E nessa época vai ter um Nero psicótico. Vai ter um surto psicótico, vai tocar fogo na cidade. E aí quando o ibope dele cai desgraçadamente, ele vai culpar a oposição. E a oposição vai ser você que vai estar lá. Ele vai mandar um soldado decapitar a sua cabeça. Topa? Ele vai dizer: Jesus, é o seguinte, eu estou entendendo que você é o cara, mas sinceramente, vou fazer o seguinte: eu vou voltar para a Judéia, na minha, na paz, não vou matar mais ninguém.
Vou estudar suas obras e aí a gente conversa depois. Não tem receita de bolo. Só quem é fiel no pouco é que é fiel no muito. Ele precisava ser testado. Mas ele não teve culpa. Ele agiu. Ele não perdeu tempo. Ele começou a se transformar. A cada carta e a cada epístola, a gente vê um homem em franco processo de transformação. Que vai chegar à pacificação na segunda carta a Timóteo. A última que ele escreve antes de ser decapitado em Roma. Em que ele faz o testamento dele. Lembrando do convite de Jesus em Damasco. De todo o percurso dele. Ele diz assim: eu cumpri a carreira, mantive a fé. É um testamento de alguém que fez o que era esperado dele. E estava em paz e alegre, porque ele tinha tanta convicção de que ele não seria morto, porque ele era eterno. E no fim ele sabia que estava tão próximo dele ver o Messias, que ele certamente estava libertando-se naquele momento. Isso fruto de um homem que em nenhum momento perdeu tempo com culpa. Pedro também não ficou se culpando depois. Judas sim. E veja a diferença. Pedro, ele passa a divulgar o evangelho. Ele fica tão encantado pelo mestre que na hora que ele vai ser crucificado, ele não se permite ser crucificado em pé. E uma música tem Vanessa, que fala muito disso, né? Pedro, bem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás cefas pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. E aí começa o diálogo de Pedro com Jesus, e no final ele diz assim: não, na hora de crucificá-lo, eu não mereço essa distinção, porque depois do mestre, martírios são troféus. Então me crucifica de cabeça para baixo, porque as mãos que ele beijou e os pés que ele tocou apontarão o céu. É uma beleza você imaginar, as pessoas foram tocadas por esse homem, de forma a se libertar das angústias, do ódio, do ressentimento, da falta de perdão. A gente está num momento tão grave da história humana. Transformações acontecendo a olhos nus, mudanças absurdas, almas angustiadas. Nós com o tesouro da doutrina espírita, preso em culpa e infantilismo. A pérola, a grande resposta, a cura, é a gente preso em infantilismo, em culpa. Eu não mereço, não vai dar certo, não é comigo, eu não posso, eu tenho que sofrer mais. Em nenhum momento existe de Deus acusação. Sempre uma expectativa da gente se permitir receber todas essas bênçãos. E a gente preso. A pergunta é: 21 de maio de 2016. Humanidade angustiada. Dor e sofrimento campeando. Planeta regurgitando transformações. Os trabalhadores da última hora aqui hoje, nós juntos, reunidos no caminho da luz, num convite de: me ajude a pescar homens, ou seres humanos masculinos, homens e mulheres, pescar almas. Como é que eu vou fazer isso? Eu estou na culpa ainda. Como é que eu vou poder contribuir para o evangelho se eu estou tentando me convencer que eu sou bom? É claro que quando a gente vai ler O Verdadeiro Homem de Bem, vocês já leram, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, O Homem de Bem. Quando eu li aquilo ali, me deu uma angústia, não bateu um item em mim. Não tinha um que eu riscasse um X, não. Era terrível. Eu disse: meu Deus, não tem condição, quantas vidas. Aí os espíritos devem achar que a gente sente a angústia da gente, né? Aí o verdadeiro espírito, aí eu digo: algumas coisinhas que já tá batendo para mim. A angústia da transformação, o esforço que fazem combater, né? Mais inclinações. Aí as pessoas ficam pensando assim: mas ó, Sandro, tem noite que eu nem durmo, tem noite que eu estou me sentindo tão mal que eu nem durmo.
esse sentimento, ele não é para ser durável, mas ele é didático num determinado momento. Porque se você perde a noite de sono incomodado com quem você está sendo, é porque tem um conflito dentro de você. E esse conflito só está existindo porque você finalmente quer ser uma nova criatura. Então a nova criatura não se conforma com a velha criatura. E começa a ter um conflito. E você perde a noite de sono. Quem não está se transformando, não consegue ter problema de dormir. Uma vez chegou um amigo meu e disse: esse povo rico aí, esse deputado de Brasília, o que adianta? Certamente não dorme bem. Eu disse: dorme tão bem no mundo. Dorme em travesseiros de pluma de ganso, em cobertor de fios egípcios, mantidos por nós nos apartamentos funcionais, depois de tomar um champanhe francês. Eles não têm problema de sono, não. Tu tem certeza? Eu tenho. Eu tinha um amigo de colégio que a mãe era prefeita da cidade do interior. Ele chegou para mim e disse: Rossandro, mamãe acabou de vir de Brasília e liberaram lá no ministério 500 mil reais para o saneamento básico do município. Mamãe está feliz, eu também. Eu disse: ai, que bom, realmente é muito massa, porque olha, saneamento básico, saúde preventiva, diminui a infecção de pernilonga. Aí foi aquele discurso sanitarista, veio na minha cabeça. E fui dizendo para ele, olhando para mim: não é isso não, criatura. Eu fiz: é o quê? A gente compra 200 mil de cano e 300 mil para a reeleição de mamãe. Bem assim, bem normal. Aí eu: e o Tribunal de Contas? E tu acha que eles vão desenterrar a cana? É o lugar mais fácil de roubar esse. Normal, não tinha nele um traço de culpa. Meu Deus. Então eu tenho certeza que ele dorme bem. Eu que não dormi naquele dia. Eu fui até me distanciando dele, na verdade. Comecei a me distanciar, porque eu não posso conviver assim com uma pessoa que pensa assim e acha normal isso. Quando a gente começa a ter drama de consciência, é porque começou a ter consciência, entendeu? Só quem tem drama de consciência é quem começou a adquirir consciência. Agora a gente não pode ficar preso nisso, no drama. Porque o problema é que tem gente que fica preso no drama, no teatro. Vai lá pra Broadway. Bota teu talento pra lá. Mas na vida, vamos agir, prática. Tava errando até aqui. O que é que eu faço pra consertar? Sem perder tempo. Vamos agir, vamos agir. Não posso, pode, tenta, experimenta. Como é que você sabe que não pode? Já vacinou pra você, carimbou? Não tem isso. Agir, aí tem que se perdoar. Por que se perdoar? Porque você vai errar de novo. Você vai fazer de novo, até que você vá adquirindo consciência. Como é que se dá, psicologicamente falando? Para você entender, fica mais fácil você entender o processo. O indivíduo erra e não tem consciência, e comete um erro atrás do outro. Pronto. Simples assim. Ele começa a adquirir consciência. Aí ele erra, aí uma semana depois, eita, eu não devia ter falado aquilo, eu não devia ter dito aquilo, eu não devia ter feito aquilo. Ele adquiriu uma consciência depois do evento. Ele continua tentando melhorar. O que vai acontecendo é que a consciência do erro vai se aproximando do evento. Ele passa a adquirir consciência horas depois do evento. Ele passa a adquirir consciência muito próximo do erro, até que ele adquire consciência dentro do erro. Eu estou aqui com você, digo uma besteira: me perdoa, Jussara, não era isso que eu queria dizer. Não, me perdoa, eu fui indelicado. Eu corrigi no processo. Até que eu comecei a ter consciência antes do erro. Eu penso em dizer e digo: não vou ser indelicado. Até que eu simplesmente nem penso mais em machucar. Aí eu vou fazendo esse processo. Eu vou aproximando a consciência do erro, para ela dentro do erro, para ser antes do erro. Depois ela nem precisa mais, porque foi incorporada em mim. É uma norma que é natural para mim. Por exemplo, antigamente no Brasil, você entrava no lugar e tinha um símbolo: não pode fumar. Ela nem tinha um símbolo, as pessoas fumavam, não era normal? Ambiente fechado, em avião se fumava. Em hotel, não era assim? Então não existia nenhuma lei. De repente é a lei. Primeiro coloca o símbolo. Então vamos adquirir consciência próxima do evento. Então o cara olha, se não tiver ninguém ele faz, se tiver gente ele deixa de fazer. Hoje em dia nem símbolo mais tem. Por quê? Porque é a lei. Acabou-se. Não discute mais isso. Não é mais um problema para ser resolvido. Então é você, tanto do ponto de vista social, você vai aproximando o erro da consciência, como do ponto de vista pessoal. E se eu não tiver paciência comigo, toda vez que eu errar: burro, estúpido, olha o que tu fez. Isso vai adiantar em quê? Não adianta em nada, você acolhe. Ih, Rossandro, de novo, hein? Caramba, velho, que coisa. Mas tu consegue, criatura, eu sei que tu consegue. Tem um amigo meu chamado Merlânio Maia, nada de uma pessoa.
Um dia temos aqui, Jussara, ele é poeta repentista espírita. Ele faz a palestra com repente e cantando. É incrível. Super divertido. Precisa vir, é fantástico. Ele tem 2 filhos que tocam numa banda lá em João Pessoa, espírita, que também é maravilhosa. Como é o nome, Elisa, que eu escrevi? Toque... Não. Toque de Luz é o das meninas lá de Campina Grande, né? É com luz no meio. E o filho toca violino e o outro flauta transversa. Fazem parte de uma banda lá, que tem um violão, um cello muito lindo a banda. São 5 pessoas na banda espírita. E Merlânio, a esposa dele faz assim. Quando ele faz alguma coisa bem irritante, ou os filhos, ela faz: tu é de Deus que eu sei. Ele até fez uma música sobre isso. Tu é de Deus que eu sei, né? Que a pessoa, oi feliz, ela faz, não, ela faz: tu é de Deus que eu sei, criatura. Ou seja, um dia tu melhora que eu sei. Um dia a gente vai melhorar mesmo. Se você for olhar a reencarnação, o que é a reencarnação? É uma bandeira que a gente defende para impor ao mundo? Não. Reencarnação é a prova do carinho de Deus, que nos permite parcelar. Deus tem um cartão de crédito com parcelamento sem juros. E quando você acumula, Ele não vai lá decretar sua falência pessoal. Ele vai lá renegociar a dívida com você. E você parcela de novo. Claro que você fica atrasando quanto mais você parcela. Se você começar a agir com velocidade no bem, um gesto de amor no comando dos pecados, você com um gesto de amor paga o mínimo para o cartão todinho. Então é misericórdia. Que a gente observa, a gente tem uma encarnação que a gente erra feio. Eu digo que é uma encarnação que a gente errou no atacado. Aí Deus vem no varejo da misericórdia cobrando vida a vida. E você vai ficando leve, vai se aceitando. E é impressionante. Quanto mais você se aceita, mais você aceita os outros. Você não olha a pessoa por uma característica dela. Você vê a pessoa globalmente. Aí você olha assim e pensa, poxa, ela tem muita virtude também. Não vou ficar preso nesse defeito. Que, assim, reforma íntima, Joana de Anjos, está lá o grupo de estudo espírita, todo mundo lá, Joana de Anjos, reforma íntima, tal, convivência com o irmão, fraternidade, amor, Evangelho de Jesus, né? Juntos, reconhecerei-vos por muitos se amarem. Aí Kardec se reconhece o verdadeiro espírita, né? Porque, né, estudai, amai-vos e instruí-vos, né? E a gente fez a terceira lei, que é alimentai-vos, né? A gente come muito no centro espírita. Então a gente tem toda essa questão todinha, tá lá estudando Joana de Anjos. Aí tem lá no grupo de estudo, sempre tem, não sei se acontece aqui. Sempre tem alguém que pergunta demais. E quando vai perguntar, dá uma palestra. Não tem? Aí você faz assim, eita, começou. Fulano começou. Ele não podia frequentar o centro de Jussara? Por que ele não vai falar mais rápido? Não é assim? Na hora do primeiro exercício de fraternidade, a gente quer excluir. E não entende que aquela criatura, ela quer acolhimento. Ela quer atenção. O objetivo é que você interrompa o estudo para dar atenção a ela. Até que ela entenda, a gente gosta de você, não precisa dar um show particular aqui. Fique em paz, aprenda com a gente. Você acolhe o indivíduo, escuta lá. E um dia chama, irmão, você não percebeu? Às vezes você pergunta e toma todo o estudo. Aí você vai perceber que ela faz isso em todo canto. No ambiente de trabalho ninguém suporta ela, na família ninguém suporta ela. Mas é uma pessoa que ela tá aqui, gente, ela está querendo acertar. Não é para ser excluído ninguém. É para ser acolhido. Bom, se eu tenho que acolher os outros, eu tenho que acolher a mim. Porque tem dia que a gente diz umas coisas que não tem nada a ver, né? Eu sou o rei do mico. Minha esposa passa cada vergonha. Ela faz assim, aperta a minha mão. Quando ela aperta a minha mão, eu digo uma coisa aqui que não era para ser dita. Ela aperta a minha mão e faz, ih, já foi. Uma vez eu encontrei um casal de alunos e fiz um comentário terrível, que ele ficou assim. Eu não vou nem dizer o comentário, certo? Ficou assim. A esposa dele olhando para mim e minha esposa olhando para mim. Sabe quando é tão constrangedor que ninguém toca no assunto e muda de assunto? Pronto. Ele mudou de assunto, deu aquele sorriso amarelo. Aí 5 anos depois, né, professor? Tal. Aí quando ele saiu, minha esposa olhou pra mim e fez, eu não acredito, eu fiz, meu amor, nada do que você disser vai me deixar pior do que eu já tô. Por favor. Comento mais, não? Eu sei que foi horrível o que eu acabei de falar. Era horrível, eu vivia me policiando, ela ficava com medo de receber visita.
Eu digo, eu recebo visita tensa, porque eu fico pensando que algum momento vai fazer um comentário. Aí eu comecei a tentar entender, por que eu faço isso? Por que eu digo coisa que não deveria ser dita? Que a gente chama de passagem ao ato na psicologia. Uma coisa é o que eu queria dizer, uma coisa é o que eu digo. Freud vai chamar de lapso freudiano. Você termina querendo dizer uma coisa, não diz, um dia diz, e não queria dizer, né? Aí eu comecei a estudar sobre hiperatividade e percebi que pessoas hiperativas, elas falam antes de pensar. Aí toda vez que chegar alguém lá em casa, eu fico pensando tudo que eu vou dizer. Peraí, eu vou dizer isso ou não vou dizer isso? Aí hoje em dia eu consigo ficar calado e não dizer. Mas a gente tem essa mania de falar coisas que não deveria. E aí a primeira coisa que eu fiz foi, eu tenho que admitir que eu faço isso. 2, eu tenho que me aceitar assim. 3, mudar isso. No tempo que for necessário. Então tem um monte de defeito. Tem um monte de virtude. As pessoas que me cercam são assim também. Elas têm defeitos, elas têm virtudes. No centro espírita, né? Quando a gente entra, quando eu me tornei espírita, eu achei que todo mundo era iluminado no centro. É sério. Eu cheguei, todo mundo falava manso, falava com gestos delicados, com a mão assim, a cabecinha meio assim. Eu tinha até uma amiga, a voz dele desse jeito, a voz bem grave. Fulano vem fazer a prece, ele fazia... Amado mestre Jesus. Aí eu abri o olho assim e já fazia, incorporou. Quem foi que houve? O cara mudou a voz para fazer uma prece, né? No começo eu achava que todo mundo era médium e que todo mundo que olhava para mim sabia quem eu era. Então quando eu ia para um centro que alguém da mesa olhava para mim, eu não voltava mais. Já sabe quem sou eu, aqui não rola mais. Tem que ir para outro canto. Aí graças a Deus descobri que ninguém sabe. Porque quando a gente encarna, embota. Né? Você imagina agora se eu dissesse assim, gente, eu trouxe um equipamento que eu comprei e que a gente coloca na cabeça e que assim que a gente coloca é projetado nesse data show tudo que você já fez na vida. Quem ficaria aqui? Alguém ficaria? Eu não ficaria. Eu seria o primeiro a ir embora. Quem quiser que fique. Porque o grande susto de André Luiz, nosso lá, foi perceber que o que ele pensava os mentores viam. Que lá não dava para fingir. Mas a gente tá aqui com nossas limitações. Tá complicado conviver no grupo, mas tá junto. Tá tentando. Possibilidades. Atitudes. A gente tá aqui junto. Tá se melhorando. Se suportar um ao outro é um exercício para a fraternidade. É que a gente não entendeu isso. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o mais longo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 5. É um estudo completo. E tem um momento que tem uma mensagem lá da irmã Rosália. E ela disse o seguinte, olha o discurso de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e Jesus como modelo e guia. Que é impossível isso com uma vida só. Ela diz assim, o que vos é solicitado neste mundo em que vos encontreis é que vos suporteis uns aos outros e é o que menos conseguis fazer. Eles não estão esperando que a gente se ama ainda não. Se suporte. Você já imaginou se ocidentais e árabes se suportassem? Acabava o terrorismo mundial. Muçulmanos e cristãos suportar. Então, eu não gosto de você, mas eu te suporto. Se a gente se suportasse hoje na Terra, já mudaria totalmente a forma como a gente vive. Claro, se eu lhe suporto, depois eu lhe tolero, depois eu lhe reverencio, e finalmente eu lhe respeito, e depois eu lhe amo. É um processo natural. A gente precisa chegar nessa etapa, suportar um ao outro. O exercício começa aqui, começa na família, começa em todo o ambiente, começa primeiro nessa experiência familiar de mim para comigo mesmo. Eu preciso me suportar. É incrível, gente chega pra mim e diz assim, final de semana me dá uma angústia. Por quê? Porque eu tô sem namorado ou sem namorada, eu fico agoniado comigo lá, sozinho. Tu não consegue ficar contigo, não? Ah, eu fico muito mal. Digo, então se a sua companhia pra você mesmo é tão ruim, como é que você acha que você vai convencer alguém que é interessante ficar com você? Se você não fica feliz em estar com você, lendo um livro, descansando, vendo uma série, 20%, se você não consegue ficar bem com você, como é que você vai me convencer de que é bom namorar com você? Não tem como. Estar com você tem que ser bom. Estar acompanhado, melhor ainda. Mas não assim, estar eu sozinho é o inferno e estar com você é o céu. Quando você sai, eu volto para onde?
Inferno. Porque a minha companhia não agradava a mim mesmo. Falta muito amor próprio nas pessoas. Muito. Existe uma sociedade que preconiza a ideia de que a gente não deveria se amar porque a gente não é aquilo que eles preconizam como modelo? Existe. Criaram para nós vários modelos. Modelos de estético. Tem um modelo aí que você tem que seguir. Um modelo de comportamento. Basicamente, eu digo que a sociedade exige que seja 5 coisas. Se você atingir essas 5 coisas, para a sociedade você é perfeito. E beleza. Você tem que ser poderoso como Obama. Você tem que ser rico como Bill Gates. Tem que ser inteligente como Albert Einstein. Tem que ser bom como Gandhi. E tem que ser inteligente como Einstein e bom como Gandhi. 5 itens assim você tá beleza. Se você atingir, não precisa mais ninguém para palestra espírita. É somente o que o mundo pede para você, a perfeição. Ou seja, todo mundo se sente falido. Esse sentimento de falência gera uma coisa que bloqueia tudo na vida, gente. Além de não perdoar. Porque quem não perdoa a si e ao outro tem um sentimento por trás, profundo. Qual seria? Ela não se ama. Tudo bem. Se eu não me amo, como eu sou, eu tenho um sentimento por trás. Que é a mesma coisa. Não, isso ainda é repercussão desse sentimento. Deus me criou, me fez assim, mas eu não gosto. O que é que eu sou para com Deus? Ingrato. A ingratidão trava a pessoa. O não amor próprio é um sentimento de ingratidão para com Deus que nos fez. Deste jeitinho. Significa dizer que eu não dou graça à minha vida. Quando Paulo vai descrever a comunidade de Tessalonicenses, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Ele está dizendo em tudo. Aí você pensa, mas em tudo? Como assim em tudo? Qual é a religião, qual é a proposta de espiritualidade que pode dizer cabalmente que nós podemos dar graça em tudo? Espiritismo. Já viram acidente aéreo? Toda vez que acontece um acidente aéreo, alguém perde o voo. Já viram isso? Sempre. Invariavelmente, essa pessoa perde o voo por um motivo fútil. O celular não tocou, engarrafou, perdeu o documento de identidade, não pôde entrar no avião. Enfim, ela simplesmente não entra. Geralmente a imprensa, o que é que ela faz? Procura esse passageiro que foi salvo pelo destino para entrevistá-lo. E ele diz que foi um motivo desse. Aí o repórter insiste, né? Mas você acha que o que foi realmente que fez com que você não entrasse no avião? Qual é a resposta padrão? Foi Deus. Mas você está assistindo o jornal e seu filho estava no avião. O que é que você pensa? Deus não é justo, né, João? Você pensa isso. Então, Deus tirou ele do avião e botou meu filho. Onde é que eu vou agradecer a isso? Onde é que tem graça na desgraça? Desgraça para quem pensa numa única vida. Reencarnacionista sabe que não é isso. Temos até um capítulo do Evangelho, né? Esse meu amigo, Jussara, que eu falei que teve um câncer de testículo, quando ele chegou em casa, essa é a parte da história que é mais interessante. Ele chegou em casa curado, tal, o médico disse, você foi curado, como é que aconteceu isso? É uma coisa rara. Ele contou da cirurgia, o médico não acreditou, obviamente. Enfim, ele está curado hoje, continua, né? Fazendo palestra e tudo. Aí ele é médium. Aí chegou um espírito, disse assim, ei, doutor Bezerra, tem uma mensagem para você no Evangelho. Aí ele fez, ai, que coisa linda, o doutor Bezerra mandou uma mensagem para mim. Ele quis chorar, sabe? Aí ele, e o espírito do lado, quando ele abriu, se fosse um homem de bem, teria morrido. Aí o espírito olhou para ele e fez, começou a rir e saiu. A gente consegue responder até a isso, a uma pessoa que temporariamente sai do campo da vida, né? Mas que retorna sempre, e por maior que seja a dor da separação, ela mais se compara, jamais se compara à alegria do reencontro. Jamais. E para nós,
é certeza. Para nós é certeza. Portanto, nesse momento em que a gente sente o mundo buscando respostas, nós temos essas respostas. Precisamos viver essas respostas em nossa vida, numa aceitação de si, numa serenidade de si, para a construção de um mundo melhor. Assim que eu me aceito, eu me torno tolerante. Por ser tolerante, eu me torno acolhedor da dor do outro. Por ser acolhedor, eu socorro. E transformo a minha vida num testemunho vivo do Evangelho. Porque o que vai me definir não é quantas questões que eu decorei do Livro dos Espíritos, quantos passes eu tomei e odeio, ou quanto Wesley eu fiz. Mas do quanto eu apliquei na minha vida do Evangelho vivo que eu li. E aí é fundamental esse processo. Vocês não vão perguntar nada. Está tudo esclarecido. Não tem nenhuma dúvida. A gente tem 20 minutos para terminar. Eu queria sinceramente que vocês perguntassem. Para eu não continuar, eu posso falar ainda aqui mais umas 3 horas se vocês quiserem. Mas é que eu queria que vocês participassem. Porque por mais que a gente fale, alguns pontos ficam sem esclarecer. Então seria uma hora oportuna da gente conversar sobre isso. O microfone, então, ó, temos uma primeira pergunta. É sobre tua vizinha? Voltando ao perdão, Certo. o que você diria ou aconselharia a ensinar um adolescente que não conheceu o pai e que teimava? Porque um adulto, aqui nós sabemos, o que dizer a um adolescente, filho único? Eu vou perguntar uma coisa para você me responder. Tá? Ele tem mágoa desse pai por quê? Porque essa criança não teve a chance de conhecer o pai, porque o pai simplesmente, ou não sei, não reconheceu essa criança. Aí ele tem essa mágoa do não reconhecimento. Vamos lá. Vamos nós. Primeira coisa é que essa mãe, ela tem que reapresentar esse pai. Porque certamente ela apresentou um pai falido para esse filho. E naturalmente, por uma questão... E nenhuma mãe faz isso porque é má. Entenda, que não é um jogo de acusações. É um jogo de esclarecimentos. A gente faz isso porque está sofrendo. Você engravidou. Está lá, a pessoa vai-se embora e te deixa sozinho. Tem uma dor profunda. É muito natural que você depois revele essa dor. Então é uma ressignificação. Vamos repensar como eu apresentei teu pai até hoje. Vamos repensar. Vamos reconstruir essa imagem. Porque eu quero que você construa a imagem dentro de você, independente de quem foi ele. Eu vou contar uma história para ti. Quando meu irmão nasceu, minha mãe contratou uma jovem que veio do interior, expulsa de casa, porque tinha ficado grávida. O nome dela é Nazaré. Essa jovem chegou para cuidar do meu irmão e estava grávida. Isso foi em 1965, no interior da Paraíba. Você imagina o que não representava. Ela foi expulsa de casa. Ela ficou grávida do filho do patrão da casa onde ela trabalhava. Então minha mãe disse para ela com muito ódio desse cara, minha mãe disse para ela: seu filho vai nascer e você não pode apresentar esse pai para ele com ódio no coração, senão ele vai reproduzir esse pai. Porque se o pai não for perdoado e incorporado, a criança é destruída. Às vezes você tenta se vingar do cônjuge que foi e destrói o filho que fica. Porque destrói a imagem dessa pessoa que faz parte da constelação dessa criatura. Aí ela disse: o que é que eu faço? Como ele não vai ter contato com o pai, crie um pai. Reproduza esse modelo e conte para ele essa história. Como é que eu faço? Não, pense numa pessoa na sua cabeça que você acharia um homem ideal e diga a seu filho que esse era o pai dele que morreu de acidente. E diga a sua família que nunca diga o contrário. E isso ela fez. Quando o menino foi crescendo, ela contava que o pai era um advogado, um homem justo e bom, e que tinha morrido num acidente. E isso aconteceu durante a vida toda. Essa mulher foi morar em São Paulo, minha mãe perdeu contato com ela, anos se passaram, décadas se passaram. Um dia a gente está em São Paulo, minha mãe encontra essa senhora, que era, chama senhora. Ela estava no shopping Guatemi de São Paulo, não olhando vitrine, mas comprando, usando uma bolsa Louis Vuitton sem ser da 25 de março.
E minha mãe perguntou: Nazaré, você... Que bom, como você está bem? O que aconteceu? Conta como é que está seu menino. Ela deu uma risada. Eu não conto para a senhora o que aconteceu. A senhora não mandou dizer para meu filho que ele tinha um pai bom e justo? Foi. Pois o sonho desse menino foi ser advogado, para ser igual ao pai. Morreu de cachaça de cirrose, ele nem sabe disso. E aí a senhora não acredita que ele passou com 23 anos para juiz federal. Que é o mesmo cargo do Sérgio Moro. Passou para juiz federal. E como ele passou em primeiro lugar no concurso, ele foi o orador da turma. E ele disse assim: eu estou aqui hoje porque eu sempre quis ser como o meu pai. Ela disse que riu por dentro, mas estava feliz. Porque ela criou um modelo saudável. Claro, ela teve a vantagem do pai ter sumido e ela poder ter criado esse modelo saudável. Mas é sempre bom chegar junto e vamos reconstruir, porque de qualquer modo você está aqui por causa dele. Então existe uma linha de gratidão aí nesse sentido. Então é um desafio para a mulher que foi abandonada, terrível. Mas o que é que eu proponho? Você não vai fazer isso por ele, pelo cara, você vai fazer pelo filho. Pelo amor que eu tenho ao filho. Às vezes você não tem amor suficiente para mudar você. Mude pelo filho. Use o amor que você tem pela pessoa que você mais ama como a força motriz para modificar o ser que você não tem conseguido, que é você mesmo. Aí nesse caso, ressignificar esse pai junto com esse filho, sentar junto e pedir perdão pelas muitas vezes que magoada, infeliz e abandonada falou mal. Não tinha objetivo nenhum de destruir, não queria em nenhum momento gerar aquela dor, mas que ainda é tempo de resgatar essa imagem, ainda é tempo de resgatar essa criatura e perceber que ele não é só isso. E mesmo que ele nunca venha aqui agradecer ou pedir perdão pelo que fez ou reconhecer que errou, precisamos nos libertar. Agora é um trabalho doloroso. Só que as pessoas sempre me dizem: é difícil mudar. E eu sempre digo: difícil é continuar sendo como se é. Por maior que seja a dor da mudança, ela é menor do que a dor da permanência. Porque a permanência eu já sei o que é. Eu já sei onde eu estou, mas eu posso ir mais além. E é aquela coisa: ninguém faz isso porque é mal, ninguém faz isso porque planejou destruir. É simplesmente porque é humano, natural. Você tem uma ideia como perdoar meu pai foi complicado? Tem história de uma criança que é interessante, vê só. Ela tinha asma, a mãe não tinha dinheiro. Ela teve uma crise de asma e quase morria. Ela levou para o hospital particular, foi para a casa de uma amiga, pegou a roupa mais cara dessa amiga, fingiu que era rica, internou a criança. Eles pediam uma calção, vocês lembram? Você tinha que dar um cheque calção para cobrir. Ela disse: não, o senhor pode internar, meu marido é uma pessoa rica, mas ele viajou e não tem o cheque dele, mas assim que ele chegar ele paga tudo. E essa criança passou 8 dias recebendo o melhor tratamento que tinha na época, da asma. Depois de 8 dias, a mulher chegou para pegar essa criança e não tinha o dinheiro para pagar. E confessou ao dono do hospital que era pobre. Ele começou a chamar ela de vagabunda, de desonesta, como é que ela fazia aquilo. E ela feliz com a criança no colo. Saiu e disse assim: mãe faz essas coisas, né? Mãe faz essas coisas. Ela disse: um dia eu vou lhe pagar essa conta. O senhor pode ter certeza, um dia eu volto aqui para pagar. Essa mulher se transformou numa jornalista. Um dia esse hospital foi fazer propaganda no jornal que ela trabalhava. E aí quando ela foi fazer propaganda, que ela soube, ela chegou para o dono do jornal e contou o que tinha acontecido. Disse: faça a propaganda de graça, que eu vou pagar do meu salário essa mídia. E a criança propaganda vai ser o meu filho. Aí o dono do jornal achou tão interessante a história que fez isso mesmo. E aí ela foi acho que um mês depois ela foi lá no hospital para o cara supostamente pagar a conta. Aí ele fez: a senhora veio fazer a cobrança? Não, eu vim pagar. Como pagar? Você não vai pagar nada no jornal. Mas como não? É uma mídia cara e tal. Lembra de uma mãe que esteve aqui há 8 anos atrás, não, há 3 anos atrás com a criança e que não pagou a conta? Aí ele olhou: é a senhora? Sério, e o filho é meu. É esse bebê que está aqui, ó. Essa criancinha que está aqui, foto de cavalinho. Tirava foto no cavalinho, né? No cavalinho, essa criança sou eu. A mãe é a minha mãe. Então imagina, perdoar meu pai era perdoar esse cara que tinha feito tudo isso. Mas foi tão importante para mim esse perdão, independente de que em algum momento pareceu que eu machuquei minha mãe, mas era uma coisa que eu tinha que fazer, porque eu não tinha a ver com o conflito deles dois. Eu não tenho a ver com os conflitos do meu pai e da minha mãe.
eles são meu pai e minha mãe. E eles são adultos que têm que se entender ou não, mas eu tenho que honrar os dois. Isso é fundamental, depende de qualquer coisa. Então é sempre tempo de reconstruir, sempre tempo de reconstruir. Se perdoa pelo que fez, vai lá e conversa e reconstrui essa imagem, pro bem dele. Sabe? Mas aí eu quero fazer uma outra proposta para você, que aí serve para todo mundo. Às vezes, se eu for conversar, não vai rolar, né? Pode ser que o indivíduo esteja tão armado comigo que eu não consiga conversar com ele. Já aconteceu com vocês isso? Eu faço o seguinte, quando tem alguém muito chateado comigo, eu converso com o selfie da pessoa. É assim, se eu for conversar, imagine que eu fico com raiva de Diego. Se eu for conversar com o Diego, ele está muito chateado comigo, não vai rolar conversa. Ele está armado, por mais que eu argumente, ele não vai aceitar nada. Então eu vou para casa e começo um trabalho intenso de prece. De noite eu falo, Diego, nós somos irmãos. Deus nos criou como filhos dele. Eu sei que eu te machuquei, eu sei que eu não estou te convencendo de que eu quero que se corrija, mas aí eu começo a conversar com ele. Um dia, você vai entender. É como se eu conversasse, não é Rossandro ego temporal, Diego temporal, ego temporal. É eu, alma eterna, ele, alma eterna, aqui conversando no nível lá em cima, na prece. Vocês já escutaram aquele negócio que se não resolveu porque o dinheiro foi pouco? É uma mentira. Se não resolveu porque a oração foi pouca. Pode conversar em prece. Mas é um diálogo mesmo. Não é um diálogo que eu vou querer convencer que você tem que ser como eu quero. É um diálogo por entendimento. Que às vezes, inclusive, o silêncio é a melhor forma de se entender. Você não vai argumentar com ninguém. Aí você começa a trabalhar aquele perdão de longe. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. De repente, um dia você chega e a pessoa está completamente desarmada. Nem ela sabe porque está desarmada. Eu geralmente faço isso bem de noite, porque eu sei que a pessoa está dormindo e pode ter se desdobrado já. Aí eu acesso a banda larga lá e mando minhas informações para ir desconstruindo, sabe? No plano espiritual, desconstruindo aquela mágoa para quando a gente chegar aqui acordado, a gente se encontrar. Mais perguntas, gente? Restam 15 minutos. Minha mãe ensinava. Deixa eu passar pra gente, para filmar? Sim, fala aí. Minha mãe ensinava a gente a fazer isso, só que ela mandava conversar com o anjo de guarda da pessoa. É, também o intermediário, né? Mas a gente já pode falar. À noite, né? Mas era a referência que ela tinha no passado, né? É porque não era católica então, também, né? Era a referência dela no passado. A gente pode não terceirizar o negócio, falar direto com a pessoa, sem usar o anjo para terceirizar o evento. E aí, gente, vamos lá? Perguntas? Eles são tímidos assim mesmo, olha só porque estão... O professor foi bom hoje. Fez direitinho. Fez direitinho. Ficou bem. Mas isso Tem uma pergunta. Ah, então tá. Quer vir aqui para poder, não sei se tem microfone, posso ir lá? Pode. Então lá, vamos lá. Depois que você tocou como você tocou, que conversa. Não, Sandro, eu gostaria de ouvir sua opinião, porque a gente ouve, embora a doutrina espírita não ensine isso, né, falando a questão do perdão, não do perdão, mas da culpa, da ausência de culpa. Eu tive um caso em nossa família que a minha irmã desencarnou e de um processo de câncer, e antes da desencarnação dela, antes da crise final, ela teve uma crise anterior em que ela disse que ela teve muito medo de morrer. Ela teve muito medo porque ela tinha uma visão dela errada, na minha opinião. Então eu me lembro que eu conversando com ela, eu falei, mas por que você teve medo? Você é uma pessoa que a sua vida inteira foi dedicada aos outros. Você foi a nossa segunda mãe, que cuidou da gente, né? Nós somos 8. Eu não vejo motivo para você ter medo de morrer, porque a sua vida foi dedicada aos outros, né? E muitas vezes a gente vê essa pregação da doutrina espírita desse medo da morte em termos de você vai chegar do outro lado, se você passar pelo umbral, né, eu sempre assim, se você passar pelo umbral, quando você chegar no plano espiritual, você vai ter uma ficha te mostrando as coisas que você não fez, que você deixou de fazer e tal. Então, assim, quando se coloca um seminário como esse a respeito da trabalhar a culpa, o auto-amor, eu vejo que isso é uma coisa tão necessária em função dessa questão que ainda fica sendo equivocadamente divulgada, né? Essa questão da culpa, do medo, da morte, pelo que nos aguarda do outro lado.
Né? Eu gostaria de ouvir sua opinião sobre isso. É uma pergunta bem interessante, porque ela pode contribuir muito com esse perdão para o outro lado, né? Primeira ideia equivocada, todos vamos para o umbral. Se André Luiz foi, como é que eu não vou? Vamos lembrar que era André Luiz antes. Por que ele foi? E o próprio André Luiz, nos seus livros, narra um monte de casos de gente que sai da UTI, já desconecta os fios que pegam o perispírito ao corpo e já é acolhido pelos mentores e vai-se embora. Tem personagens que eram ateus e que vão para o mundo espiritual superior, enquanto que espíritas vão para a sala Bilby. Very umbral personal. Né? Então, é pura aquela visão de culpa. Por minha culpa, por minha máxima culpa, e roguei por mim a Deus nosso Senhor. Amém. Tem que pagar. Não. Tem uma música no Brasil bem famosa, não sei se vocês escutavam aqui. Né? Você não vale nada. Vocês conhecem essa música? É assim, tipo o mundo vai dizendo, você não vale nada, Jesus, mas eu gosto de você. Entendeu? Então, esse amor é um amor resgate, não é um amor de culpa, de punição. É um amor resgate. É um indivíduo que realmente se equivocou profundamente. Primeiro, André Luiz realmente era um cara que, vivo, consumia muita bebida, né? Tinha uma vida sexual bem desregrada, a gente percebe isso na narrativa do próprio Nosso Lar. Ele e o pai abusavam da empregada da casa. Quer dizer, quando você comparar a vida, a gente pensa em André Luiz, o espírito, que a gente conhece pelas obras. Aí pensa que aquele espírito foi para um umbral, como é que eu não vou? Não, mas ele foi antes de adquirir aquela consciência. Agora observa, assim que ele adquire a consciência, o que ele faz? Que a gente vai ser punido. Que Deus é esse tão punitivo, né? Esse Deus que amedronta, talvez ele faça parte de nossas experiências em muitas religiões anteriores a essa. E que a gente chega aqui e meio que reproduz. Eu vejo que muito espírita faz uma reprodução da ideia de inferno, da ideia de cão e da ideia de céu. Né? O Satanás, para o espírito que não estuda, chama-se obsessor. O inferno chama-se umbral. E o céu, uma espécie de condomínio alfaville chamado Nosso Lar. Que você, depois de muito trabalho, compra um lote lá. Bônus hora, né? Aí você compra um lote lá para esperar seus parentes, os que puderem chegar até lá, porque não você vai resgatar no umbral. É uma leitura completamente infantilizada. Doutrina espírita, trabalhando para Jesus com nossas deficiências, tendo uma vida que lembremos de Paulo que diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu até tenho essa frase na minha mente, assim, porque ela é muito forte. Todas as coisas... agora eu estou falando com a de Paulo, mas diz assim, todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus deverá guardar amizade, vírgula, é a lei. Entendeu? Se você está trabalhando no bem, você só pode aguardar isso. É a lei. Se eu planto, eu colho. Então eu vou ter uma vida devotada ao bem aqui, vou para um umbral do outro lado. Senhor dos Exércitos. Não é o paizinho de Jesus. Entendeu? É uma visão distorcida. Então a gente tem que ter... Precisa daquela ideia de um Deus que vai mandar para o inferno. Né? Para poder, por medo, não fazer o mal. Mas nós estamos num nível de consciência diferente, que já permite que a gente saiba da responsabilidade. Não somente de não fazer o mal, mas de fazer o bem no limite de nossas forças. No limite de nossas forças. Não é só o mal não é só o bem que eu fiz, mas sobretudo o mal que eu não fiz. Então as pessoas terminam indo para a hora de desencarnar conscientemente. E aí, né? Como o Ghost, né? Tinha uns que morria, vinha uma luz, abria, a pessoa subia, depois aquela...
Walking Dead esperando a gente. Não é. Viver nosso esforço. É que a gente cria umas metas assim, sabe? Então, como eu faço no Brasil, não. Não, mas aqui, imagina uma parede dura. Se eu fizer assim, ó, doeu na minha mão, a culpa é de Deus? Não, tem uma lei aqui, eu que burlei ela. Então, no momento que eu sinto essa volta da lei de causa e efeito, aí eu aprendo. Então, Deus não me puniu. Ele apenas criou certos limites para que, quando eu desencontro com essa lei, eu sinta a repercussão dela. Então, seguir de forma mais tranquila a vida. E chegar nesse momento se entregando. Se a gente chegar no momento assim que, poxa, eu estou indo mesmo. De vez em quando, quem pega muito avião, né, sabe disso. De vez em quando a gente acha que ele vai cair. Sabe quando você está paranoico? Você vai pegando um avião e você vê a roda diferente. Você acha que tem uma coisa estranha assim. Já passei por isso, gente. Não olha assim, não. A aeromoça está séria, acho que ela está pressentindo alguma coisa. Sabe? O piloto atrasa. Senhores passageiros, tá? Senão esse avião vai cair. Já aconteceu comigo. Aí o bicho começou a tremer de mim. Ele falou, meu Deus do céu. Aí eu lembrei de Chico Emmanuel, né? Morra com dignidade. Eu lembrei da resposta de Chico. É porque você já está desencarnado, por isso você está tranquilo, né? Aí eu falei assim, peraí. Meu medo não vai fazer o avião cair, ou decolar, ou flutuar. Tem leis que mantêm flutuando também. Então é o seguinte, eu vou relaxar. Teve um dia que eu peguei um avião que ele balançava tanto, o povo começou a gritar, eu comecei a dormir. A mulher chegou assim para mim, e você não vai gritar não? Eu disse, o avião fica melhor se gritar? Se ficar, eu grito com a senhora. E por que você está dormindo? Porque é o seguinte, nem eu nem a senhora controlam o avião com grito. A lei da gravidade foi criada por Deus. Se tiver de cair, é inevitável. Então já entreguei para ele. Se eu for agora, eu estou aqui agradecendo, fazendo uma prece, pedindo para minha esposa, deixa eu fazer minha prece. Porque não adianta, não, se entrega. Vai que é tua tafarel, vou fazer o quê? Nada. E aí vai que o avião pousou, como vocês sabem, eu estou aqui, né, não é um espírito. O avião pousou. Poxa vida, gente, assim, chega naquela hora e fazer como o Paulo mesmo. Deixa eu fazer minha carta de agradecimento a todas as pessoas. Se a gente fosse hoje, a gente já tinha motivo para alegria. Todas as pessoas que marcaram a nossa vida, todo o amor já recebido. Sabe, o investimento do alto para a gente estar aqui? Quantas pessoas foram preparadas? Quantos parentes passaram sobre nossa vida? Quantas lições? Educadores, professores, pessoas que estudaram para nos ensinar coisas. É tanta gente que Deus manda na vida de cada um de nós para nos preparar. É tanto amor já recebido que a qualquer momento que chamar só tem muito obrigado por tudo que eu recebi até aqui. Muito obrigado por tudo. E do outro lado, a gente vai ter acesso a cenas de amor não vistas. A uma misericórdia não percebida. Em detalhes incompreensíveis de um Deus amoroso. E aí a gente chega lá, um sentimento de gratidão inenarrável. Quando a gente olha várias cenas de grandes riscos que simplesmente Deus foi lá e livrou você. Porque, como diz Humberto de Campos,
Deus não compete com a vaidade humana. E não fica o tempo inteiro assinando sua obra. Muitos momentos inexplicáveis na nossa vida que a gente faz. Como é que isso aconteceu? Poxa, não aconteceu nada comigo. Como é que pode? Simplesmente sempre dispostos a voltar em paz. A qualquer momento que a gente for chamado. E por enquanto somente trabalhar, servir, ser feliz, se perdoar, se aceitar, se acolher. Fazer com a gente o que Deus faz, sabe? Quando você tiver um dia ruim, vai lá pro teu quarto, apaga a luz, toma um banhozinho quente, veste uma camisinha daquelas bem rasgadinhas, que é a mais confortável que tem para vestir. Faz o teu chazinho, o teu leitinho quente, o teu chocolate quente e se acolhe, diz assim, eu protejo você, eu amo você, Deus te ama também. A gente vai conseguir acertar depois. A gente tenta de novo. Vai dormir em paz. E fica tranquilo. Porque Deus já ama a gente assim. E a gente tem que se amar para poder acolher, para poder seguir, para poder contribuir. Nós não somos um mero telespectador do mundo. Os trabalhadores da última hora são trabalhadores. Nós não estamos aqui para lamentar e ver o mundo ruir, porque ele não vai. Tem um homem no nosso controle chamado Jesus. Um governador que está acima de tudo. De Dilma, de Donald Trump, de tudo. Existe um ordenador. E todas essas pessoas são amadas profundamente por ele também. Filhos queridos, nós estamos aqui para nos reconhecermos como irmãos. Mas antes de tudo, o primeiro perdão a ser dado é sobre nós mesmos. Gente, muito obrigado pelo carinho da acolhida aqui do A Caminho da Luz. Que vocês possam ainda representar essa embaixada de luz aqui em New Jersey para muitas almas, para muitas criaturas. É o estado desse? Eu inverti o Rio. O Rio é o outro, é para lá, né? Desculpa, Connecticut, né? Que vocês continuem sendo aqui essa embaixada de luz para todas as pessoas que vêm aqui, que vocês possam acolher, que sejam irmãos, que esse Tree State se fortaleça, Jussara, aqui nesse contato e que possamos ser mensageiros de luz. Eu sempre digo a vocês, nenhum de vocês conseguiu chegar aqui por acaso. Nenhum de vocês foi enviado para os Estados Unidos só porque você queria uma vidinha melhor. Não. Talvez até Deus tenha usado isso como estímulo, mas o objetivo aqui é muito maior que esse. Aceita que dói menos.